Oi, eu sou Joaquim Braga Neto, psicólogo aqui da cidade de Miguel Pereira, região serrana do Rio de Janeiro. Dá para ver aí o tempo, meio fechadinho, mas está gostoso. Tive que fechar todas as janelas porque o pessoal aí da prefeitura está fazendo uma limpeza na rua. Estão cavucando ali os matinhos no meio do paralelepípedo, nas calçadas, e aí faz esse barulhinho que, no caso aqui, atrapalha um pouco, mas graças a Deus o pessoal está limpando, fazendo um trabalho bacana aí pra gente e a gente agradece muito a eles. Hoje é dia 9 de março de 2021 e esse friozinho gostoso permite até que com a janela fechada a gente ainda possa usar uma blusinha aqui para dar uma esquentadinha, ficar mais aconchegante. E nesse dia de hoje, 9 de março, nós vamos falar sobre um assunto realmente importante, aliás, como é de praxe. Mas eu chamo a atenção, né? Eu ressalto a importância desse assunto, tal como eu fiz no dia de ontem também. Ontem nós falamos na parte da noite sobre a necessidade de estarmos um pouco mais flexíveis, né? Que nem tudo aquilo que a gente fez até 2020, digamos assim, pode ser repetido agora no ano de 2021. Então, essa pessoa que nós sempre fomos, principalmente os mais madurinhos, né? Talvez não seja a mesma pessoa que vai ser daqui para frente. Claro que as bases do nosso caráter, o nosso perfil, a nossa maneira de ser se mantêm, mas talvez tenhamos que fazer adaptações em função dessa tempestade que a gente está chamando aí de pandemia, que está fazendo com que sejamos obrigados a mudar hábitos, competências, atitudes, pensamento, até o sentimento da gente pode ser repensado também. Então ontem a gente estava falando sobre essa mudança, né, que nos está obrigando a nos tornar uma pessoa assim mais expandida, né, mais conectada, mais ligada, estar mais atenta aos sinais que recaem sobre nós. E a gente precisa estar mais ligado porque a situação está ficando um pouco complicada por causa do risco de vida e também por causa do problema econômico que assola o planeta inteiro, e a gente aqui no Brasil também está passando por momentos difíceis, né, em função de lockdown, se pode fazer, se deve, se não faz, se o cara tem uns que estão sendo presos porque estão trabalhando e outros que estão presos estão sendo soltos. Coisa meio doida, né? Tá tudo meio doido. Mas o que a gente pode fazer? Ah, revolução, não sei o que. Bom, tudo bem. Isso pode ser uma ideia, mas não é a proposta que eu vou fazer aqui agora, nesse momento. Eu estou querendo pensar em atitudes que nós podemos ter de imediato dentro desse quadro que a gente está passando aqui. Então, uma dessas coisas que eu estava chamando a atenção ontem é para a gente ficar mais atento aos sinais que aparecem para a gente, né? Que oportunidades novas podem estar surgindo, muitos trabalhos, né, de home office, trabalho à distância, muito trabalho aí que está sendo feito pela internet, por essas coisas, enfim, tem muita coisa nova surgindo aí no cenário do mercado de trabalho, né? E a gente deve estar ligado, né? E como a gente pode compor uma renda que está caindo, né, vertiginosamente no mundo inteiro e aqui no Brasil também. Então essa é uma forma, estar mais ligado, né, ao que está acontecendo e ser um pouco mais flexível. Não, porque eu sou assim, eu sempre fui assim, eu quero trabalhar na minha profissão, naquilo que eu escolhi,
e às vezes algumas adaptações, criar alguma coisa de novo pode ser interessante. Hoje eu vou falar também, dando sequência a essa ideia do problema da crise que a gente está passando, sobre um outro problema que talvez não seja nenhum problema, mas agora pode até ser. Vamos deixar mais claro. É que, se a gente observar, no hemisfério norte, a gente vê que os países lá, Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, Espanha, Bélgica e aqueles países lá do hemisfério norte, eles têm uma condição econômica melhor do que a nossa, embora nós sejamos um país rico, né? Temos água, petróleo, minerais, pedras preciosas, 3 safras por ano, a gente tem tudo aqui, né, na verdade. Mas a gente tem também a generosidade de uma terra maravilhosa, que no nosso hino nacional a gente chama, né, acho que foi, como é que é o nome do cara que fez? Olavo Bilac? Não, esqueci, Joaquim Osório Duque Estrada. Olavo Bilac fez a letra, um dos dois. Bom, não importa. Que a gente tem um solo esplêndido, que a gente vive num solo esplêndido, um sol maravilhoso. Lá, se o cara não catar a lenha no verão, ele vai morrer de frio no inverno, lá no hemisfério norte. Aqui não. Aqui praticamente é verão o ano inteiro, né? Tirando ali algumas cidades do sul do país, a gente tem um clima muito generoso, um solo esplêndido, um berço esplêndido, rios maravilhosos de margens plácidas e toda essa condição climática, né? Onde às vezes a gente faz até uma brincadeira, né? Mas lá não tem furacão, não tem maremoto, não tem terremoto, não tem nada disso, o clima é maravilhoso, mas o povinho lá, você sabe como é que vai ser, né? Então tem essas brincadeirinhas aí, mas o fato é que nós moramos numa terra abençoada por Deus, né? Num país maravilhoso. E isso, talvez, e eu acho, né, assim, aí é reflexão da minha cabeça, cada um pensa do seu jeito, mas que toda essa condição climática e geográfica, né, desse país maravilhoso, onde temos água, sol, tudo, energia elétrica, de petróleo, de sol, de ar, de vento, de tudo. A gente tem tudo aqui. Isso dá uma possibilidade de nós termos um ritmo de vida mais tranquilo. A gente não precisa trabalhar igual louco. Coitados, o pessoal lá do hemisfério norte não é louco, né? Eles têm necessidade, eles precisam catar lenha no verão para não morrerem de frio no inverno. E assim é com alimento também, porque é difícil plantar na neve, né? Então eles têm que colher bastante produtos no verão, na primavera, porque chega no inverno eles não podem nem plantar, a não ser em estufas e coisas do gênero. Mas não é como nós aqui. Então eles precisam estar mais atentos em acumular riquezas, né? Isso faz parte de uma necessidade geográfica, não é uma questão cultural. É uma necessidade que nós não temos. Nós vivemos aqui nesse país abençoado por Deus e bonito por natureza, né? Então a gente pode ter uma vida mais serena. Mas com esse processo aí de globalização, acaba que a gente... E com essa importação de culturas, no começo ali, bem no começo da França, né? Por isso não é à toa que a gente tem palavras afrancesadas, chauffeur, meu chauffeur, o chauffeur do ônibus, é uma palavra que vem do francês e tantas outras, né? Um métier, no meu métier a gente fala esse tipo de palavras, né? Então existem muitas palavras que vêm do francês. Depois a gente recebeu uma cultura americana muito forte,
né? Então aí a gente hoje em dia fala, dá um like aí na nossa live, que é um like na nossa live, porque no meu site, tudo palavras que vêm, né, americanizadas. Então a gente veio recebendo toda essa cultura que veio do hemisfério norte, né, dos Estados Unidos, da França, da Europa, muita coisa veio da Alemanha também, dessas imigrações que nós tivemos de alemães, japoneses, italianos, judeus, palestinos, árabes. Então a gente recebeu, e isso vem, né, modificando aquele hábito nosso. Aquele jeito eu posso falar porque eu tenho sangue baiano. Aquele jeito baiano de ser, né? Coisa bem, eu diria, beirando a indolência. Estamos entrando no tema da nossa live. Indolência e procrastinação. Então, nós temos o privilégio, né? Tínhamos, desculpa, de sermos indolentes e procrastinadores. Nós tínhamos esse privilégio. Como eu falava, antes eu podia falar, não, eu sou assim, eu trabalho nisso, eu quero trabalhar na minha profissão. Então, eu poderia ter essa rigidez, não, eu sou isso, eu quero ser assim, eu estudei para isso, eu vou querer trabalhar nisso, essa é a minha profissão. Olha, eu quero trabalhar numa empresa, eu vim aqui trabalhar na sua empresa, eu quero um cargo de gerência ou direção. Infelizmente, esses cargos estão ocupados, mas nós temos ali pessoal que trabalha embaixo. Não, eu tenho administração de empresa, eu não vou ser vendedor, auxiliar de escritório, né? Não, eu quero um cargo de chefia. Não, de chefia nós não temos. Então não quero. Não dá mais para ser assim. Você pode ter ocupado cargos de chefia, grandes decisões que você tomava, tal, mas a sua empresa teve que mandar um monte de gente embora. Você foi nessa leva agora, velho. Tem que pegar o que pintar pela frente, né? A gente tem que... pode não ser tanto assim, mas a coisa está caminhando nessa direção. Então, nós temos que ter um pouquinho mais de flexibilidade e dentro daquele cenário, né, de rios, de margens plácidas, um sol de raios fúlgidos, um berço esplêndido, risonhos lindos campos com flores, tem mais flores, né? Eu estou falando aqui da letra do hino nacional brasileiro, né? Até o cara que escreveu a música, a letra, eu faço confusão, nasceu aqui, em Pati do Alferes, e a igrejinha onde ele nasceu está sendo reconstruída, está sendo restaurada, né? Porque teve problema lá. O cara foi batizado aqui, o cara que fez o hino nacional, né? Joaquim Osório Duque Estrada. Tinha que ser Joaquim, claro. Pois é. E aí, aquela coisa que dava pra gente ser até ontem, né? Indolente, procrastinador, amanhã eu vou começar, amanhã eu penso nisso, amanhã eu vou fazer, e esse amanhã nunca chega. Esse tempo, velho, acabou. Porque é melhor a gente prevenir do que remediar. Então, se a giripoca ainda não está piando aí no teu quintal, se liga, porque isso pode acontecer em breve. Não estou rogando praga, não. Eu também estou numa condição assim de certa estabilidade, de certo conforto, né? Claro que a gente fica ligado, mas cuidado que se as vacas estão magras para muita gente à nossa volta. E de repente pode secar um pouquinho a graminha do nosso quintal e a nossa vaquinha pode passar necessidades. Então é muito interessante a gente ter prudência, né? A gente ter um pouquinho de calma, de tranquilidade e pensar que se o inverno aqui ainda não está tão rigoroso, ele pode esfriar. E o pessoal lá do hemisfério norte
europeus, norte-americanos, eles, né, têm um cuidado maior, porque eles sabem que depois da primavera vem o inverno, né? Verão, depois do outono, é que a primavera é aqui pra gente, né? Lá é outono. Então o negócio pega. Então, essa indolência, você sabe o que é a origem da palavra indolência? O cara indolente, aquele cara tranquilão. É uma palavra que tem a origem em dor. É o cara que não tem dor, né? Então ele é indolente, porque ele não tem nada que incomode ele. Se ele tiver com fome, ele sobe ali na árvore, pega uma manga, um caqui, aí tem frutas aí para ele escolher. Passa ali no chão, tem um palmiteiro ali, ele corta o palmito, come. Tomar cuidado para não acabar com o palmito. Mas tem tudo ali à mão, ele plantou ali, né? Como diz a letra da música de um amigo meu, Patido Alferes, terra em que se plantando tudo dá, né? A coisa tá ficando diferente. Então, se antes a gente não tinha dor, porque a gente subia no coqueiro, comia o coco, ainda bebia água e matava a fome e a sede, daqui a pouco tá arriscado não ter coco para todo mundo. Então, a coisa está ficando diferente. O mundo está mudando. E, de repente, essa dor que a gente já vê doer no nosso irmão aí do lado, ela pode pegar você também. Não estou rogando praga, lógico, porque isso pode acontecer comigo também. Então, a procrastinação, aquele negócio que, tudo bem, se eu não começar hoje, eu começo amanhã. E se não começar amanhã, eu começo depois da manhã. Mas por que você pode ser assim? Porque você é indolente. Você não está sentindo dor. Agora, eu te pergunto, será que olhando para o lado, vendo a dificuldade que está aí em volta, não tem alguma coisa dizendo para você que essa indolência pode estar chegando ao final? E que não seria mais interessante a gente se prevenir, né? E se a gente tem projetos, e aí eu estou falando de quê para você? Da estrada dos sonhos, e que você vai adiando e deixando para amanhã e deixando para amanhã, será que não está na hora daqueles projetinhos que você sempre deixou para amanhã e lá na gavetinha da sua cabeça, ali onde você guardou aquilo e está cheio de poeira, será que não é uma hora de começar a mexer naquilo? Montar aquele pequeno negocinho informal, ou sei lá, fazer aí já que as rendas estão diminuindo tanto, criar um negocinho para complementar a tua renda, ou mesmo que você não precise complementar a tua renda, vai que você tem aí seja um assalariado do governo, se atrasar o pagamento do governo, não seria legal você ter um dinheirinho guardado, como diz um amigo meu, uma gordurinha para queimar na hora do frio, né? Será que não era interessante você ter uma segunda fonte de renda para, no caso daquela primeira, ser reduzida ou começar a falhar, você não ter uma segunda fonte de renda? Será que não seria o caso? Aqueles projetinhos que estavam guardados, cheios de poeira, que você sempre deixou para amanhã, acabou esquecendo, porque você até cansou. É porque não tem dificuldade. Eu vou levando, né? Como diria o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Será que ainda dá para ser assim? Será que essa procrastinação, fruto de uma indolência, não está com os dias contados? Tomara que não. Tu acha que eu quero isso? Claro que não. Eu quero ver tudo se retomar, a economia voltar a aquecer, né? A gente ter novamente emprego voltando aí no cenário nacional, mundial, as fronteiras dos países serem abertas, a gente poder viajar, eu adoro viajar, né? Então poder viajar de novo, a gente poder,
né, realizar os planos da gente e olhar para os filhos da gente e ter mais esperança para eles também, porque se a tua vida está razoavelmente estabilizada, a deles pode ter um pouquinho mais de dificuldade. Então, a gente tem que fazer alguma coisa a mais. Se antes dava para a gente ser indolente e procrastinar, hoje a gente tem que pensar um pouco nisso. Aquela rigidez, não, porque eu sou assim, não dá mais para ser assim não, né? Então, são esses os assuntos que eu convido você a pensar para ver se não tem ideias assim no ar que estão falando, ô Simone, ô Márcia, ô Joaquim, pô, e aquele negócio, será que não era legal a gente fazer uma coisinha assim? Será que a gente aprendeu uma habilidade nova por hobby? Se a gente não está precisando ter uma segunda fonte de renda, vou aprender a mexer com paisagismo, tenho amigos aí que fazem esse trabalho, Pedrão, o Edson, pô, a Mary, que começou com isso aqui em Miguel Pereira, fazendo jardinagem aí nas calçadas, no meio da cidade, hoje é uma paisagista, né? Será que a gente não pode aprender a mexer com pólen, né? E aprender a brincar um pouquinho com as plantas, ou com fotografia, como tem o Tchuli, tem o Elinho, o pessoal que trabalha com isso, e tantos outros fotógrafos aqui na região. E isso que começa como um hobby, será que isso não pode se tornar amanhã ou depois uma segunda fonte de renda? Esse papo aqui de internet, fazer live, que é uma coisa que é quase uma brincadeira, será que esse troço aí pode evoluir para alguma coisa mais para frente? Então, várias coisas, né? Eu vou aprender a fazer unha. Aí você aprende a fazer unha, aí tem umas técnicas novas de unha, com não sei o quê, tem um monte de cursinho de unha, porque... Aí você, eu sou manicure. Você não é manicure. Você cuida da estética feminina. Por acaso você trabalha com unha, mas você pode depois se aperfeiçoar em limpeza de pele, em cabelo, em roupa, em melhorar a autoestima de uma mulher, né, que vai para uma festa, que vai procurar um emprego. Então você vai dar uma, né, turbinada na mulher, para a mulher ficar mais bacana, e você pode fazer vários cursos, né, de estética, postura, e você não ficar só na coisa de pintar a unha. Você está desenvolvendo uma habilidade para levantar uma autoestima da mulher. A unha foi só o primeiro passo. Então você está trabalhando com essa estética feminina, que é um nicho de mercado maravilhoso. Então tem muitas coisas que podem ser começadas. Vou trabalhar, eu já sei cozinhar mesmo, vou fazer curso de chefe de cozinha. Grande GDC, como é que é? Grande chefe de cozinha. E aquilo ali, daqui a pouco você está trabalhando com buffet, com não sei o quê. Uma colega minha que mora aqui perto, né, que trabalha aqui perto, estava querendo fazer festa, né, e trabalhar com painéis, porque hoje em dia tem festa de 1 mês, festa de 2 meses, festa de 6 meses, festa de 1 ano, tem festa de criança para tudo que é lado. Joaquim, mas agora não pode mais. Mas tem, assim, claro que se antes era festa para 50 pessoas, hoje é para 5, para 10. Mas a mãe quer tirar a foto daquele painel bonitinho. Então são só as pessoas da família, o padrinho, o primo e só, né? Não pode ter aglomeração, até porque ninguém quer morrer. Então, mas fazem, ainda fazem. E por enquanto você vai fazer pequenas coisas, mas depois, se você desenvolver essa habilidade, isso pode se tornar uma empresa de produção de eventos, de uma produtora de eventos com vídeo, aí tem toda a parte que vai se desenvolvendo. Então são coisas que às vezes a gente vê assim, nossa, tá ruim e coisa e tal, mas a gente sempre ouviu falar que são nas grandes crises que surgem grandes oportunidades. Tudo depende da maneira como você vê as coisas. Então, chega de rigidez, aquela pessoa que você foi não deve ser provavelmente essa, tomara que possa, né? Mas pensa nisso,
Se você, eu sou assim, eu estudei para isso, eu vou ser isso. Vê lá, tomara que consiga mesmo. E tomara que dê certo, ótimo. Eu tenho trabalhado na minha profissão, apesar de estar me desenvolvendo aí no reino digital, né? Estou começando a ver se aprendo alguma coisa com isso. E, né, se você está trabalhando em alguma coisa e dá para continuar, continua. Se você pode se aprimorar em alguma nova técnica dentro desse trabalho, experimenta. As oportunidades, né, elas piscam à nossa volta. Olha, por que você não faz isso? Fulano está fazendo aquilo. E as coisas vão surgindo. Então a gente tem que estar aberto para esses sinais que tem. O mundo está falando com a gente, o mundo está mudando. E se o mundo está mudando, talvez você tenha que mudar também. Se liga, né? E essa mudança que hoje em dia não é agradável dentro do planeta inteiro, ela pode abrir novos horizontes e que serão muito legais. Todo mundo sabe que trabalhos que existem hoje deixarão de existir e trabalho que a gente nem sonha que vai existir e ainda nem existe, né? Então, as coisas estão aí. Então, fica ligado, né? Procura manter a calma, a tranquilidade. Aqueles projetinhos de, né, uma segunda renda, né? Uma complementação da sua renda, né? Talvez possa ser momento de você pensar nele com um pouquinho mais de seriedade, né? Aquela procrastinação, amanhã eu começo. Se liga, porque as coisas estão ficando diferentes e se você tem projetos, quem sabe não é a hora de colocá-los em prática. Acabei de falar dela e ela chega aí. Ainda bem que ela não ouviu, mas depois ela vai ver no vídeo. Oi, Milena, estava falando de você. Bom, gente, já são 8h35, vai dar meia hora que a gente está aqui falando. Foi um prazer estar aqui contigo. Estou trazendo essas ideias para ajudar a você realizar seus sonhos, mesmo e principalmente nesse momento de crise. Então, deixa de ser indolente, a coisa está começando a doer mesmo, e deixa de procrastinar, começa logo. É isso aí, um forte abraço e até logo mais às 8h08 da noite. Até lá!